Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos aí mais uma noite da nossa tábua quadrada de debates do Livro dos Espíritos. Estamos aqui finalmente com a Amanda. Finalmente ela apareceu, deu as caras aqui no nosso estúdio. Hoje eu vim. Depois de ameaçarmos ela com o fogo do inferno, ela finalmente apareceu, senhoras e senhores. Esta ovelha negra deste grupo. Essa pessoa que só pensa em dinheiro, senhoras e senhores. Ela só quer dinheiro. Estamos aqui com a falta do nosso profeta do caos, que foi passear, senhoras e senhores. Olha só o exemplo desse nosso professor, essa escolinha do professor Babu Mundo. Está indo de mal a pior, senhoras e senhores. Estou aqui nestas paisagens ucranianas, senhoras e senhores. Estou aqui fazendo o papel de previsão dos acontecimentos, das catástrofes, porque o nosso profeta do caos faltou hoje no nosso estudo, senhoras e senhores. Que vergonha. É lastimável esta pessoa que vê o cisco no olho alheio, mas não vê a trave no seu próprio olho. Como já disse o nosso mestre Jesus, o Senhor que está no leme, que está no comando, senhoras e senhores. E estamos aqui com o Jorginho, a nossa ovelha cinza deste grupo, que está uma hora de um lado, outra hora está do outro lado, está sempre em cima do muro, senhoras e senhores. Nossa. Às vezes jogando coisas pelo muro, né? Vamos lá. Eu já nem sei que pergunta estamos. Como não, Mandinha? Você participou da aula, filha. Semana passada não estava. Nós terminamos na 806, agora é 806A. 806A. Desigualdades sociais, né? Isso. Pode ir lá? Pode seguir. 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não as vês desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. A primeira pergunta queria dizer se é uma lei natural, né? Não é uma lei natural, é uma obra do homem, né? Isso realmente vem nos colocar, gente, que a doutrina dos espíritos, ela é calcada, digamos assim, na ideia verdadeira de como se forma o nosso mundo material, né? Ela não fala de merecimentos divinos ou alguma coisa passiva. O que ela nos coloca sempre é a condição de um processo de planeta de prova e expiação. Ou seja, num planeta de prova e expiação, a desigualdade social, ela existe normalmente. Agora, ele fala aqui que a gente percebe que ela está diminuindo pouco a pouco. Eu vou sincero com vocês, eu ainda não percebo essa diminuição pouco a pouco, não. Eu vejo que, digamos assim, quanto mais o nosso planeta, ele fica mais, digamos assim, civilizado, ele demonstra mais a condição ainda de que o dinheiro é a mola do mundo, ou seja, essa desigualdade social realmente ainda é muito pesada. Você pega, em termos estatísticos, só no Brasil,
5% da população brasileira detém 60% da renda do Brasil. Ou seja, se nós temos 200 milhões de almas encarnadas aqui, 60% elas estão na mão de apenas 5%, ou seja, 5% detém o dinheiro, a condição financeira, que se fosse distribuiria, traria para um restante importante da população uma condição mais, digamos assim, favorável, não igual, né? Porque aqui fala que a igualdade só é, a diferença só é de mérito e de condição moral. Mas eu não vejo muito que está diminuindo essa diferença social aqui no mundo, não. Ainda mais aqui no Brasil, né? É muito exorbitante. Parece que está piorando, não melhorando. A impressão que dá, não sei se o senhor Cláudio vê assim, é claro que o mundo moderno, ele tem leis que regem isso de que antes não existiam. Por exemplo, a lei do trabalho, né, de trabalhar 8 horas, remunerado, tudo. Isso já é um reflexo de evolução e de progresso no mundo. Mas, ao mesmo tempo, você pensa bem, quem trabalha como, digamos assim, como caixa de supermercado, apesar dela ter uma carteira assinada, ela vive como se fosse uma serva do século XVII. Ela não pode escolher o dia de folga dela, quem escolhe é o supermercado. Ela trabalha em horários alternados, são eles que escolhem a semana inteira. Você só tem um dia da semana de descanso, e esse descanso é dado, digamos assim, semana que vem você vai descansar domingo. E ela claro, hoje ela ganha salário, tem as obrigações sociais garantidas, mas, digamos assim, a subjugação do uso da pessoa na sua hora de vida, ela não é uma igualdade social. Não sei o que o Claudinho diz aí, sendo contador, né? Porque ele é quem lida realmente com essa questão trabalhista. O senhor já foi mais otimista, hein? Acho que o senhor está sendo contaminado pelo pessimismo do nosso... As influências. Infelizmente eu estou, cara. Aqui ele fala assim que não vês a desaparecer pouco a pouco. Isso na nossa vida, a gente não vai ver isso mesmo com muito destaque. A gente vê, se a gente recuar 100 anos atrás para hoje, teve diferenças. Daqui a 100 anos vai ser diferente também. Então essa mudança, ela é muito lenta, a gente não percebe durante a nossa vida muitas vezes isso. Mas já há muitas modificações. Vamos pegar aí em 1921, 1922, como que era o trabalho naquela época, não existia nem CLT. Então já mudou bastante coisa. Né? Hoje você vê pessoas aí que muitas vezes hoje estão lá trabalhando em subempregos, mas isso muitas vezes não é uma coisa que vai acontecer sempre. Isso depende também do Estado. Então, isso vai sendo modificado. Né? A possibilidade de pessoas hoje morrer de fome é muito menor do que era. Vamos colocar aí há 30, 40 anos atrás. Eu lembro quando eu era criança que eu assistia o jornal na televisão, as pessoas mostrando as pessoas lá no Nordeste passando fome. Hoje você já não vê mais tanto assim, né? Então, existem programas sociais que pelo menos pagam uma merreca, mas pagam um valorzinho que a pessoa pode comprar ali umas coisas no supermercado, que a pessoa não morre mais de fome como era antigamente. Então, o progresso existe, mas ele é muito lento, a gente não percebe isso, mas existe esse movimento. Aos poucos vai realmente melhorando, daqui a 100 anos vai estar melhor do que hoje, né? Então é isso, eu não acredito que as coisas estão piores. Existe às vezes uma piora econômica momentânea, como nós passamos aí 2 anos de pandemia, é óbvio que muita gente perdeu renda, muita gente se lascou.
Mas isso não é uma coisa permanente, não é uma coisa que vai ser para sempre igual tá agora. Então são momentos, a economia é assim mesmo, momentos que uma hora tá bem, outra hora tá ruim, mas no conjunto a coisa vai avançando. Então, não nessa parte aí eu não sou tão pessimista. Não, mas, Cláudio, nisso você tem razão, porque, ou seja, houve um progresso social em termos de leis, de proteção. Por exemplo, hoje, a condição de beneficência das ONGs, das entidades, quer dizer, houve uma melhora nisso. Mas a desigualdade socio-racial ou socioeconômica, ou, digamos assim, o status quo, isso ainda mantém um padrão de comportamento psíquico que nós trazemos de outras encarnações ainda. Ou seja, por exemplo, assim, ó, você pensa bem, eu vejo que em países desenvolvidos, mais ou menos 80% da população já foi vacinada em relação à Covid, com a terceira dose e agora com a dose de reforço, a quarta dose. Beleza. Mas nos países mais pobres, tipo a África, isso não chega nem a 10%. Quer dizer, ainda existe, mesmo globalmente, apesar do progresso social, a civilização ter uma cara de tecnológica, ainda como está na resposta, a condição de egoísmo e de orgulho ainda faz o que você falou. Nós não conseguimos perceber essa mudança. Mas fica muito patente, como a Amandinha colocou, que quase, se você não prestar atenção, você pensa até que não teve melhora, entendeu? Você pensa bem, as nossas vacinas não chegaram na África. Na África continuam pessoas que não tomaram vacina. Então, mas você acha que isso vai mudar assim da água para o vinho, do dia para a noite? Não vai mudar, é óbvio. Todo mundo já sabia que na África as vacinas não iam chegar com essa mesma eficiência que os países desenvolvidos. Mas a gente tem que lembrar também que muitos dos países da África, as pessoas vivem ainda em comunidades tribais, né? Já foi feito, inclusive, estudos, porque a Covid não foi aquele desastre, aquele verdadeiro apocalipse que estavam dizendo que era, não. Tem muitos locais na África que as pessoas não teve esse morticínio imenso que estavam se imaginando, mesmo entre pessoas não vacinadas. Por quê? Porque lá diz que, como muitas comunidades são rurais, o pessoal vive em céu aberto, não existe aglomerações, então as pessoas não se contaminaram, né, como estava se prevendo que iria acontecer. Agora, muitos países também são governos ditatoriais, são governos extremamente corruptos, violentos. Como você vai chegar a fazer a vacina chegar nesses lugares onde as pessoas, quem está no poder, se apodera de tudo? Então, é uma coisa que não vai mudar da noite para o dia mesmo. Isso aí a gente só vai ver daqui a muito tempo. Mas, se comparado a que era 30, 40 anos atrás, hoje, com certeza, está um pouquinho melhor do que era. Toca aí, Claudinho. 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema, infelizes que são. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Ou seja, aqui, o que ele está dizendo? Simplesmente, você colhe o que você planta. Exatamente. Mas o mais importante que eu considero nessa resposta ele vem colaborar com a ideia da resposta anterior, ou seja, enquanto nós, de maneira coletiva, mantivermos a ideia do egoísmo e do orgulho, isso não muda. Mas se a ideia da reencarnação
fosse plausível a uma coletividade maior, de maneira mais lógica e científica, as pessoas, mesmo que não fossem por consequência moral, seria de pensar pela lógica. Porque você pensa bem, gente, nós 4 aqui, hoje estamos em 3. Nós não fazemos mais bobagens do que nós já fizemos anteriormente e fazemos ainda, não porque nós somos diferentes moralmente, mas porque nós já temos um freio reencarnacionista. Porque você pensa bem, ó, mesmo que eu não gostasse da Amanda, sendo reencarnacionista, eu jamais faria mal a ela. Por quê? Porque eu sei como funciona, e a lei da reencarnação não é punitiva, é uma lei de sintonia. Então, tudo que eu fizer de bem, mesmo não gostando para Amanda, e não fazendo mal para ela, essa lei vai agir em meu favor. Se nós fôssemos reencarnacionistas, talvez a sociedade, mesmo ainda não moralmente equilibrada, ela seria melhor, porque eu veria o outro como espírito que ele é. Então, a minha ação com ele não seria pela desigualdade racial, desigualdade psíquica, desigualdade socioeconômica. Não, ela seria pela desigualdade de método reencarnatório. Ou seja, quanto melhor eu faço por ele, no futuro, isso vai reverter para mim. Porque a lei sempre te recompensa ou traz a consequência de tudo bom que você faz e procura te educar em tudo aquilo que você se equivoca. Seria perfeito se todos pensassem assim, né? Aí eu não sei se perfeito seria a palavra, mas nós seríamos menos ruins. Sim, sim. Com certeza. Porque, na verdade, essa lei da reencarnação, ela nos incita a sermos amorosos de maneira íntima. E eu estou falando de nós sermos, digamos, sensatos de maneira mental, somente pela reencarnação, nada de amar a pessoa incondicionalmente, entendeu? Nada disso ainda, mas só pela lógica de ser espírito. Se eu fizer alguma coisa, sabendo que numa outra encarnação eu vou ter que repetir essa lição e eu não quero repetir, eu vou procurar aprender agora, mesmo que moralmente eu ainda não seja uma pessoa menos orgulhosa, menos, entendeu? Quer dizer, eu vou praticar mais o bem, mais pelo instinto de conservação, de melhorar a mim mesmo, mas não ainda, digamos, por uma epifania de amor, entendeu? Não sei o que o Claudinho pensa disso. A crença na reencarnação seria realmente uma forma de dar uma melhorada nessa questão aí, porque tem muita gente que são séculos em que as religiões colocaram que as pessoas só vivem uma vez, mas sempre colocaram que você deve fazer o bem. Então, mesmo assim, as pessoas sempre tiveram a orientação de que você prejudicar alguém, isso é errado. Mesmo não sendo reencarnacionista, tanto o catolicismo como as demais religiões, o Islã, sempre colocaram fazer o bem aos outros como uma regra de vida. Por que as pessoas nunca fizeram isso? Então, eu às vezes fico pensando, realmente, se a reencarnação fosse mais divulgada, se fosse uma crença mais generalizada, talvez melhorasse o ambiente, mas eu às vezes fico pensando que mesmo assim não seria suficiente, porque isso, o egoísmo, o orgulho, tudo isso aí é uma coisa tão forte no ser humano que mesmo a crença na reencarnação seria ainda, não seria um impedimento para essas pessoas fazerem as coisas erradas, porque se com a pena do inferno as pessoas não se intimidam de fazer as coisas erradas, por que a crença na reencarnação intimidaria? Aí a pessoa falaria, deixa para outra vida. Isso que eu pensei agora. Na próxima eu resgato. Então, já que tem outra vida, não vou me preocupar com isso agora, né? Já que eu sou rico nessa vida aqui, eu vou aproveitar. Na próxima eu resolvo, né? Sim. Então, eu acho que tem um pouco isso aí que o Jorge falou. Acho que isso tinha que ser algo íntimo da pessoa. A pessoa ter a consciência de que deve fazer as coisas certas,
porque você tem que respeitar o próximo. Então, as pessoas conscientes de que você tem que ter limites na sua liberdade, porque você tem que respeitar o próximo, isso seria mais eficiente do que qualquer outra crença, seja no inferno, seja na reencarnação. E é o que a filosofia sempre colocou, desde a Grécia Antiga, né? Independente de qualquer coisa, você tem que viver conforme as regras de viver em sociedade. Então, respeitar o direito do próximo. Então, quando isso for compreendido, é que realmente a humanidade vai ser melhor. Porque, digamos assim, até a ideia da... Porque aqui, na 807, ainda, por ser o século XIX, os espíritos eles foram meio, tipo assim, assertivo, preto no branco. Ou seja, se você faz errado, você responde. Como se a ideia da reencarnação ela precisasse ainda ter uma ideia, não de lei de Talião, mas de uma ideia de que você sempre responde pelas suas atitudes. Mas a reencarnação, ela não é punitiva, ela não é para você ter medo de fazer as coisas, né? Por isso que ela precisaria ser logicamente explicada, né? Não pelo medo, não, olha, se você for mal agora, na outra encarnação, ao invés de ir para o céu, você vai reencarnar com ele que você matou, entendeu? Você vai morrer pela mesma bala. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não funciona. A reencarnação, ela é uma didática, ou seja, assim, ó, enquanto você não passar por essa lição e ter aprendido, você vai repeti-la de todas as maneiras possíveis. Ah, mas então, isso é uma coisa que é muito falada aqui em Jacareí, no nosso Centro de Espíritas, e eu sempre procuro me debater de uma outra maneira. Por exemplo, toda vez que se fala de família, se fala assim, a família é o encontro dos desafetos do passado. Pô, quer dizer, você só vai encontrar na família inimigo do passado, então tem que se dar bem com eles, porque, entendeu? É uma coisa meio ruim. Eu digo, não, gente. Família é o grupo de espíritos que você está sintonizado, só isso. Nem sempre vai ter só inimigo ali, entendeu? Porque dá uma ideia de que família você tem que aturar, aguentar, refazer, porque senão você vai reencarnar com ela. Quer dizer, nós damos uma ideia ainda muito punitiva da reencarnação. Para você poder ou aguentar ou suportar o que vem. Mas não é assim. Se ela fosse colocada de maneira mais lógica, eu acredito que as pessoas seriam bem mais, digamos assim, bem mais equilibradas hoje em dia. Mas... não querendo fazer analogias igual ao nosso excelentíssimo ocupante do Palácio do Planalto, mas vamos dizer assim que é como se fosse um jogo de futebol de vários tempos. Você jogou um tempo agora, aí tem o intervalinho, que é o período que você está lá desencarnado, aí você volta para o campo de novo para jogar. Então, as reencarnações são como várias continuidades de uma única vida, que é a vida imortal que nós temos, né? Então, o que você não conseguiu fazer aqui agora, você vai seguir na sequência na próxima. Mas não seria uma punição, seria uma forma de você harmonizar-se com os demais. Né? Porque tem aquela lei divina, que é a lei do amor. Então, ninguém vai prosseguir nesse campeonato sem se harmonizar com a lei do amor. Então, se você tem inimigos... é um aperfeiçoamento, né? Se você tem inimigos, você ainda não se harmonizou com essa lei. Até que você se harmonize com essa lei, você vai continuar reencarnando. Algumas vezes essas pessoas vão vir na sua família, porque é a forma mais fácil de você tentar essa harmonização, mas obviamente não significa que todas as famílias, todo mundo é inimigo. Né? Aí a gente não pode generalizar. Mas o pessoal aqui, nossa, fala de família, é sempre esse jargão. O grupo que você fez mal. O meu plano, meu karma. Do céu. Não, sintonizou é onde você tá ligado. Vamos lá, pessoal. Desigualdade das riquezas. Pergunta 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte
na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, o que dizes deles? Cara, é muito interessante isso, né? Porque no meu tá, que dizes da astúcia e do roubo? Aí que tá o negócio, né? Nós, talvez por, sei lá, isso ainda é muito estudo para saber quando foi que nós demos uma atenção, um valor ao dinheiro, né? Porque, na verdade, nós tínhamos o escambo, talvez fosse mais sensato. Nós temos uma ideia de escambo nos tempos das navegações, onde você tinha 3 ovelhas, o cara plantava trigo, você trocava 3 por uma roupa de trigo, talvez fosse mais honesto. Mas, de repente, sabe Deus quando, eu acho que o Claudinho tem essa história na cabeça, porque ele é contabilista, de repente nós passamos a ter o dinheiro em papel, ou o dinheiro em ouro, né? Porque nós passamos a dar um valor ao monetário, e aí a desigualdade das faculdades, que mais ou menos é aquisição financeira, e é isso que roda o mundo hoje, nós perdemos essa condição que faculdade é compreensão, inteligência, estudo, conhecimento, moral. Não, desigualdade eu tenho dinheiro e você não tem. E é por isso que a astúcia e a velhacaria, eles têm essa ideia. Então, aqui ele tentou justificar na pergunta que a desigualdade da riqueza é devido à diferença de habilidades, diferença de inteligência, etc. Aí ele coloca assim, sim, tem diferença de riqueza devido à habilidade de uns, à extrema habilidade de uns com os negócios, outros não, mas também tem os pilantras, né? Tem os astutos que enganam os outros e fica rico às custas de enganar os outros. Tá cheio por aí, né? Cheio. Tem muito aí empresário de sucesso aí que é um verdadeiro velhaco mesmo, pilantra, sem vergonha. E que usa a inteligência para o mal, né? Usa a astúcia para ficar rico às custas dos outros. Então é só pesquisar na internet aí, você vê aí, não vou citar nomes, mas tem muita gente aí que parece como grande empresário aí e ficou rico passando a perna dos outros, né? Então, existe de fato diferença. Tem pessoas aí que tem uma nessa coisa de começar a ser tudo virtual. O cara que criou esses aplicativos de comida aí, por exemplo, tão bilionário. Os caras exploraram uma situação aí que deu uma extrema riqueza para a pessoa. O cara aproveitou o nicho de mercado e fez isso, né? Agora, tem gente que realmente não tem muito habilidade com certas coisas e acaba que realmente não fica rico, vamos dizer assim, né? Então, é o que dizem, não adianta você ter um sistema econômico que gere igualdade de riquezas, como no passado achava que comunismo ia ser a solução de todos os problemas, porque não adianta, a gente viu a falência da China comunista, a gente viu a falência da Rússia, da União Soviética. Então, hoje, comunista mesmo, só Coreia do Norte e Cuba. E mesmo assim, Cuba já está abrindo, já tem empresas privadas lá que eles, né, vamos dizer assim, alguns setores que eles aceitaram, né, que seja privado. A China não é mais comunista há muito tempo, ele só é comunista no poder político, no econômico eles não são comunistas há muito tempo. União Soviética desapareceu, por quê? Porque não adianta, se você dividir o dinheiro igualzinho para todo mundo, no espaço de tempo aí de alguns meses, vai estar tudo desigual de novo.
né? Porque uns têm talento para algumas coisas, para ganhar dinheiro, outros não têm. Então, isso é uma coisa que não adianta. Sistema econômico igualitário em planeta de prova e expiação nunca vai dar certo. Não funciona. Não. Agora é você mesmo. Eu. 808A. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar em origem, que pode ser má? Crês que a cobiça de bens, mesmo os melhor adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga. E te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Deixa eu pensar. Aqui a pergunta ela tem uma razão de ser, porque está falando da desigualdade social, né? E está falando do direito aos herdeiros. Mas o mais interessante é isso. Na resposta, ela fala se o princípio foi correto ou não. Porque se o princípio da sua herança ela não tem uma qualidade positiva, você não é culpado disso, mas você é culpado se você a mantém do mesmo jeito. Ou seja, se você não dá a ela uma nova finalidade. Porque, olha só, porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los, mais cedo sejam sentimentos louváveis, ou seja, digamos assim, mesmo que você não saiba que a herança da sua família veio de um modo espúrio, ilegal ou não muito lícito, se você vive sonhando com isso para poder garantir só você, então ela realmente é fruto de má paixão. Porque o fato de você ser herdeiro de uma herança te coloca como responsável do que você vai fazer com aquela coisa. Eu não lembro muito bem que eu acho que o Claudinho, que é o nosso jesuíta aí, o nosso dominicano, ele sabe decorar e saltear. Aquela parábola de Jesus, que é o mau administrador, que eu sempre leio aquela parábola, não consigo destrinchar o menor correto. É o dono de uma vinha, de uma plantação de trigo, e fala assim, ó, eu vou viajar aí, cuida do já tá meu negócio. Errado. É de vinha ou de plantação de trigo? O senhor já está misturando as coisas. Não, o cara é rico de tudo. Aí ele fica cuidando, ganha dinheiro com o cara. Quando ele volta, ele fala assim, ó, me dá conta aí. Aí ele vê que ele roubou o patrão, entendeu? Aí ele vai no primeiro cara e fala assim, ó, você me deve tanto, eu consegui tanto, se você me fizer tanto, você ganha tanto. Aí ele faz uma jogada, devolve o dinheiro pro patrão e fica com lucro. Aí o patrão fala assim, pô, esse cara, beleza. Aí o final é assim, eu esqueci, mas eu vou fazer o contexto da parábola, pelo amor de Deus. Não entre no meio, entendeu? Fala assim, faça o bom uso mesmo do mal dinheiro, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. É a parábola do servidor infiel, uma coisa assim, do mordomo infiel, uma coisa assim. A parábola do mordomo infiel. É isso aí. Bom, isso aqui não parece um pouco semelhante àquilo? Sim. Bom, aqui eu tem uma leve semelhança. Aqui a questão, o que ele coloca aqui, até numa outra tradução aqui, ele coloca assim,
a pergunta, ele coloca assim: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Então, o que ele está colocando aqui... Também achei. Aqui o que ele está colocando é... Se você herda uma riqueza, o herdeiro ele também tem alguma responsabilidade, né? Aí o que ele está colocando aqui? Depende da situação, pelo que eu entendi aqui da resposta, depende da situação. Se você é herdeiro de uma fortuna que foi criada de uma forma honesta, certo? Mas você é desonesto, o que vale é a sua intenção. A riqueza pode ter sido adquirida de uma forma honesta, mas se você, por exemplo, tá ali torcendo para o seu avô, para o seu pai morrer logo, para você pegar o dinheiro, então você vai fazer mau uso dessa riqueza, o que vale a sua intenção. Já caiu no erro, que é o que ele está colocando aqui, né? Isso é o que Deus julga, ou seja, é a intenção que Deus julga. Se você é uma pessoa honesta, que você vai empregar bem o dinheiro, é uma riqueza criada de uma forma desonesta, quer dizer, o seu pai, o seu avô, seja lá quem for, de quem você herdou. Fez uns trambiques lá e passou para você. Trapaceou todo mundo, passou a perna em todo mundo, mas você faz um bom uso dessa riqueza, que vale a sua intenção. Então você será recompensado se você fizer bom uso dessa riqueza, mesmo sendo feita de uma forma errada. Né? Agora, a questão da parábola do mordomo infiel, que tem muita gente que não entende. Porque o patrão, né, o senhor, ele vê que o cara foi desonesto e ainda louva o cara. Falou, pô, você é gente boa pra caramba, hein? Só parabéns pra você. É igual você tem um funcionário, seu funcionário te rouba, você ainda cumprimenta ele, parabéns. Tem muita gente que não entende essa parábola, mas a parábola, ela é Jesus pegava situações reais para explicar coisas espirituais. É isso que as pessoas não entendem. Então, em suma, em resumo, a parábola, o que a parábola quer dizer é que mesmo você sendo um péssimo administrador dos bens materiais que lhe foram confiados aqui na Terra, porque quando você vem aqui na Terra nada é seu, você toma tudo emprestado, tudo é emprestado, tudo é transitório, inclusive até o seu corpo físico. Então, mesmo você fazendo mau uso desses bens, se você beneficia alguém, já é um mérito para você. Você já está ganhando alguns pontos. É isso que ele está colocando. Porque o que o cara fazia? O cara chegava para o devedor do senhor e falou, olha, você está devendo aqui 5 mil medidas de trigo. Assina aqui um recibo que você só deve 3 mil. E pronto, tá tudo certo. Ele foi fazendo isso com todo mundo. Então, o que ele fez? Apesar dele prejudicar o patrão, ele auxiliou alguém. Então, mesmo você... a falta dele foi abrandada. A ideia da parábola é assim, você pode ser um péssimo administrador, você usa os seus bens pessoais de uma forma egoística, mas se você, pelo menos, fizer alguma coisa que ajude alguém, já está valendo já algum ponto que você está ganhando. É isso. A moral da parábola é essa. Porque aqui ele coloca semelhante, porque se você tem um mau começo, mas pode dar um novo significado, já é mais tudo que é positivo. Porque a questão, digamos assim, é a sua atitude pessoal perante alguma coisa. Tanto é que o Senhor achou fantástico, cara. Ele não teve nenhum prejuízo, ainda os outros ganharam também, mas ele percebeu que era a safadeza do mordomo. Agora, se ele manteve o emprego ou não manteve, a gente não sabe, porque o cara não é muito confiável, ele foi esperto. Agora, a questão aqui é exatamente essa. É justo você receber a sua herança em termos materiais, de acordo com o padrão do mundo? Claro que é.
não é errado, digamos assim, você ter direito a nascer numa família que tem bens e você ser herdeiro de uma boa riqueza. Agora, se você nasceu ali para receber essa herança, o que os outros fizeram dela, ou com ela, ou da maneira como eles adquiriram, não é culpa sua. A sua responsabilidade vai ser quando você começar a vivenciar ela, porque a sua atitude, o que vai fazer, é que vai dizer aquilo, né? Amandinha, você que está vendo o Pantanal, não seria a mesma coisa que colocaram no rapaz lá, o rico da fazenda, dele ser vegano, pô, ele já mudou, pô. O dono da fazenda é boi e o cara é vegano, entendeu? Ele ficou decepcionado, né? Mas com o filho, achando que o filho fez um churrascão lá, achando que o filho ia comer o churrascão, ia montar lá, até a cela, né, que fala, tava tudo belezinha. O filho, não monto, ainda é vegetariano. Nossa, o homem ficou decepcionado. Durante a semana é meio difícil, não é todo dia não que eu consigo. Final de semana eu vejo. Quando dá, ela coloca lá. Aí distrai um pouco. Então vamos lá, 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar a ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, pois esse mesmo quase sempre é quem a provoca. Mas foi isso que a gente falou agora, né? Se ele Exatamente. Fica com esse dinheiro que foi, né, a origem não foi boa, mas se ele conseguir transformar e usar o dinheiro para o bem. Porque, isso, não é? Porque a Mandinha é aquele negócio, né? Nós sempre somos tentados a encontrar as situações nessa existência, aquelas que vão mexer com o nosso caráter, né? E não precisa ser simplesmente dinheiro, né? Pode ser, digamos assim, você estudar numa escola, digamos, paga, melhor do que a maioria, e quando sair, não fazer jus à sua condição que a maioria não tem, né? Você, digamos assim, consegue passar num concurso, claro que você estudou, mas se você se utiliza mal dessa condição de não colaborar para melhorar a instituição, você também é responsável. Mesmo que o seu patrão, ou seja lá o que for, você não seja muito correto, mas você vai ter que ser diferente, entendeu? Sim. Porque você só responde por você. Isso que eu acho interessante, mesmo na doutrina cristã, eu não sei, a budista também frisa muito isso. Eu não sei se a do Islã ou a judaica também fala sobre isso. Mas as doutrinas, normalmente, elas tratam muito a cada um segundo as suas obras, né? E a doutrina, ela segue muito isso. O meio onde você está é importante para você atuar nele. Como você vai atuar com as forças que te cercam, é que vai te dar, digamos, méritos ou descréditos. Tem em outra tradução que eu tenho aqui, o finalzinho, ele fala assim, se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação de ambos será levada em conta, pois frequentemente quem cometeu a injustiça é que inspira os herdeiros à reparação. Sim. Então, assim, você herda um dinheirão aí de alguém, né, algum parente, você sabe que esse parente aí é um pilantrão, né, ele ganhou dinheiro passando a perna nos outros, e se você usar esse dinheiro para reparar a injustiça, ótimo. Se o pilantra do seu parente, nos momentos que quase sempre assim, você está ali nos últimos minutos de vida, ai meu Deus, ai eu me arrependo de tudo.
Aí, se a pessoa realmente se arrepender, já é um passo, né? Então, vai ser bom para você, para o seu parente pilantra e para as pessoas que sofreram injustiça. Então, é isso. Você não pode ser responsabilizado pelo que os outros fizeram. Você só é responsável pelo que Exatamente. você faz. Certo. 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa? Depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. O que eu acho interessante é o seguinte: depois que a pessoa morreu, você é herdeiro, se você quiser dividir o dinheiro de maneira equitativa, a questão é sua. Mas também é o seguinte também, né? Digamos assim, será que não seria melhor você trabalhar para que os outros cresçam com esse dinheiro e tal? Porque se você também fizer errado essa equidade, todo mundo perder, você não fez nem o bem nem o mal. Simplesmente jogou o Léo de maneira imprudente o que você podia trabalhar. Mas isso também é muito difícil, né? Porque você tem que estar muito ligado com aquilo que te move interiormente. Eu fiquei meio na dúvida dessa pergunta aqui. Que dúvida. No começo, assim, sem fraudar a legalidade, seria essa herança ter sido adquirida de maneira ruim, né? Não, aqui, pelo que eu estou entendendo, é fazer um testamento de acordo com as regras normais da lei, né? O que eu acredito é também isso, ó, sem se afastar da legalidade. Por exemplo, assim, ó, tem um filho que eu não gosto muito. Aí eu deixo mais dinheiro para o filho que eu gosto e o outro eu largo na mão, entendeu? Aí seria ilegal. Mas dentro da legalidade, chega assim, ó, todo mundo vai receber 1 centavo da minha miséria. Tudo bem, beleza. Agora, tem que ser legal. Você não pode prejudicar e nem agraciar outro, porque aí não é legal, entendeu? Por exemplo, assim, se você sabe que um filho, digamos que você tem, ele não sabe administrar a sua empresa. Se você coloca essa empresa por amar demais esse filho na mão dele, digamos assim, isso é legal, né? Mas a empresa vai falir. Agora, se ele fala assim, sem afastar a legalidade, meu filho vai ter tanto de ações, mas o resto das ações vão ser divididas pelos administradores, quer dizer, ele protege o filho, o que aparentemente é positivo, mas seria uma ilegalidade, mas ele coloca que a empresa, por ter alguma coisa a oferecer a mais pelos empregados tal, aí fica sendo que é positivo. Então, aqui ele faz uma afirmação no começo. Ele fala que, de acordo com a lei, nós podemos dispor de todos os nossos bens, né, para os nossos herdeiros. Isso é uma disposição legal. Todo mundo pode fazer isso. É direito de cada um, né? Aí o que ele pergunta aqui, na verdade, é assim: se fazendo isso a gente vai ganhar algum mérito por ter feito essa distribuição equitativa para todos os nossos parentes, né? Aí ele fala, o que ele responde aqui é que tudo que nós fizemos de bom para alguém vai ter, vamos dizer assim, vamos colher o fruto. Se a gente faz alguma coisa de bom, a gente colhe, se a gente faz alguma coisa de mal, a gente colhe. Então, aí por isso que ele reforça aqui, sempre, entenda bem. Então, sempre as nossas atitudes serão levadas em conta, seja por bem, seja por mal, né? Elas sempre vão ser avaliadas, né? Porque aqui, como ele fala aqui da legalidade, aqui, sem fraudar a legalidade que ele fala, assim, de acordo com a lei, eu posso dispor dos meus bens, né? De acordo com a legislação.
Então, se isso implica em algum mérito para mim, é isso que ele quer colocar aqui. Tá, entendi. Agora eu. Isso. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Olha, eu vejo isso realmente como aquela situação de mérito e de competência. Por exemplo, no mundo do futuro, tipo Jornada nas Estrelas, a gente percebe que nem todo mundo ganha igual a todo mundo, mas todo tem as condições bem equilibradas, entendeu? Digamos assim, ninguém passa necessidades, mas digamos assim, se você consegue ser o capitão de uma nave interestelar, você ganha muito mais do que o cara que trabalha no jardim. Mas só que o cara que trabalha no jardim, ele faz isso porque ele gosta. Ou seja, ele vive tão bem que ele não precisa sentir-se submissado a uma questão. Mas o seguinte, a cada competência fará essa diferença. Não vejo, digamos assim, no mundo do futuro, todo mundo, digamos assim, o cara é gênio da ciência de computação, o cara é gênio. O cara é a reencarnação do Da Vinci. E ele vai ganhar o mesmo que ganha o gerente de uma fábrica do futuro. Não, todos vão ganhar de acordo com a sua competência e do seu mérito. Só que o gerente da fábrica não vai sentir inveja do gênio, ele vai querer chegar a essa condição, porque ele ganha aquilo que ele necessita, ele não passa necessidade, ele não passa fome, não passa condição de diferença do que o filho tem, mas a responsabilidade do gênio é recompensada pela condição que ele tem. Aí fala, a diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. O que é os caracteres? Caracteres digamos assim, você tem dons, digamos, de conhecimento que a maioria não tem. Tá de acordo. Ou seja, né? Entendi. Uhum. A sua responsabilidade no meio social é maior do que a minha. Só que nessa sociedade do futuro, eu vou ter aquela condição de diferença. Isso me lembra Platão, que ele achava que a aristocracia tinha que ser dos filósofos. Mas também aí tinha uma diferença, né? Mas nessa sociedade que ele achava que era importante, digamos assim, quem não fosse filósofo estaria protegido, porque esses aristocratas seriam equânimes, bons, justos e corretos, entendeu? Todos teriam condições de conviver e de aprender numa sociedade no futuro. Esses caracteres que ele coloca aqui seriam características, né, de cada um. Tem uma outra tradução aqui que ele fala assim, não, nem é possível, a isso se opõe a diversidade das capacidades e do caráter dos homens. Então é impossível você ter uma sociedade onde todo mundo ganha a mesma coisa, porque a diversidade das funções vai dar as diferenças. É que num mundo melhor que o nosso e tudo mais, não existe tanta discrepância entre o que as pessoas mais pobres ganham e o que os mais ricos ganham. Né? Gente, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês, né? São 8h30 e eu marquei com o pessoal, porque eu pensei que nós tínhamos às 7. Então, nós paramos na 811. 811. Então, vai ser 811A.